Cantares, capítulo 2, versículo de número 1. Os bichos estão felizes lá fora, né? Cantares, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Olha, os quero estão com alegria doida hoje, né, gente? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Agora volta um pouquinho, capítulo 1, versículo 6. Diga assim, no capítulo 2, na sala do banquete. Agora vamos ler o capítulo 1, versículo 6. Não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Diga assim, no capítulo 1, no meio da roça. No capítulo 2, na sala do banquete. A sua vida pode mudar de um capítulo para o outro. Senhor Deus, nós te amamos a tua palavra, amamos começar a semana do jeito que estamos começando hoje, na presença do Senhor, sendo alcançados, ó Deus, pela tua generosidade em compartilhar conosco aquilo que está em teu coração. Eu sou grato, ó Pai, por esse povo que aqui está, que acorda cedo, que vem à tua casa. A vida deles também é inspiração para mim. Muito obrigado, Senhor, por ter a alegria, a honra de poder, neste momento, desfrutar daquilo que não achamos em prateleiras de nenhum comércio, aquilo que só pode vir do alto, de dentro da sala do trono, a santa e poderosa palavra do Senhor. A palavra que, quando penetra, transforma, e o coração que se abre para ela nunca mais fica do mesmo jeito. Pai, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. O livro de Cantares retrata uma história de amor. O amor de Salomão para com a sunamita vai ser comparado com o amor de Deus, o Pai, para com Israel enquanto nação, e também com o amor de Jesus Cristo, o Filho, para com a igreja que somos nós. E é interessante como essa história se dá, porque a sulamita não estava junto de Salomão. A sulamita, ela estava sofrendo longe dele. Exatamente por estar longe dele, é que o sofrimento estava abatendo ela. Longe do rei, ela era só uma moça vulnerável. Longe do rei, ela era alguém a quem a própria família estava causando mal. Longe do rei, ela não teve sabedoria para cuidar daquilo que era dela, a vinha que ela mesma vai declarar. Longe do rei, ela não conseguia crescer, pelo contrário, ela definhou, ela perdeu o que tinha. Ao invés de conquistar algo a mais, ela acabou perdendo aquilo que era dela. Longe do rei era dor, longe do rei era sofrimento, longe do rei era vergonha, longe do rei era abandono da própria casa, longe do rei era perseguição, longe do rei era afronta, longe do rei era existência. Não havia vida ali nela.
é por isso que dá para entender o porquê dessa comparação do amor dele para com ela, do amor de Deus para com Israel e do amor de Cristo para conosco. Porque longe de Jesus não era exatamente assim que a gente estava. Longe de Jesus vulnerável, longe de Jesus perdendo o que se tinha, longe de Jesus debaixo de afrontas e perseguição, longe de Jesus debaixo de dor e sofrimento, longe de Jesus debaixo de humilhação, até que um dia Jesus nos pegou. A história da Sulamita é muito semelhante à história da gente em relação ao nosso Senhor, em relação ao nosso Rei. Houve um dia em que Salomão decidiu sair de dentro do seu palácio. Ele decide se levantar do trono, sair de dentro do seu palácio e ir a um lugar em que as pessoas comuns estavam. Em ir a um lugar que não era um lugar para um rei do porte dele estar. Salomão decide sair daquele lugar onde ele está cercado ali dos seus súditos, onde ele está cercado ali de todo luxo, de todo conforto, porque foi o rei que mais prosperou na história da humanidade. Salomão decide sair daquele lugar, se levantar do seu trono e caminhar por lugares onde gente comum, que não tinha nada, estava. Não foi a mesma coisa que Jesus fez? Em João capítulo 1, fica claro que o Jesus fez isso. Um dia ele saiu de lá, deixou a sua glória, deixou o seu trono e desceu para caminhar em lugares que não cabiam um rei como ele. Que não era para um rei como ele caminhar. Onde? Nessa terra corrupta, nessa terra cheia de maldade, nessa terra cheia de gente ruim. Eu não é? Salomão decide sair do trono, sair do palácio, vou dar uma caminhada. E quando Salomão está caminhando, Salomão bate os olhos nessa moça. Ele olha para ela, e algo nela chama a atenção dele. Quando ele olha para ela, ele para e fica olhando. Ele para, fica olhando a ponto de deixá-la constrangida com esse olhar. Ela fica constrangida com a forma que o rei está olhando para ela. O rei para, está deixando ela sem graça. Ele para, fixa os olhos nela, e talvez naquele primeiro momento ele nem entenda o porquê que ele está fazendo aquilo, mas ele fixa os olhos nela, aí ela reage e fala. Ela vai dizer assim, ó: não olheis por eu ser morena, não repara na cor da minha pele, porque a pele dela estava queimada pelo sol. Então, no primeiro momento, o que ela está pensando é que Salomão está olhando para ela assim, de forma fixa, sabe? Parou para ficar olhando para ela. Ela está pensando que é por causa da cor da pele dela, que está queimada. Ela está pensando que é isso, mas não era isso. Ele olha, e assim que ele olha, ele ama. Jesus fez isso com a gente também. Como assim? Irmão, a gente estava lá no meio do nada. Jesus olhou para a gente e amou a gente desde o primeiro momento. Jesus amava a gente antes da gente saber que ele existia. Ele já estava amando a gente. Ele bate os olhos nessa moça, e ela vai logo abrir a boca e justificar porque que a pele dela está escura, e ela vai dizer: é porque o sol está me queimando, a minha pele está queimada pelo sol. Eu fico imaginando ela no meio do campo trabalhando, uma moça no meio do campo trabalhando, sujeita a toda a dificuldade que aquilo tinha por detrás, não é? A se alimentar mal, a não ter descanso direito, a estar debaixo de um sol quente o tempo todo. Então ela está, o aspecto dela está um aspecto de alguém que está sofrendo.
O sofrimento está estampado na face dela. Só que não é só um sofrimento físico, por conta do cansaço, do desgaste, da falta de uma alimentação adequada ou do calor do sol. Há também por detrás, isso é revelado na fala dela, um sofrimento emocional. Porque olha o que ela mesma vai relatar. Ela não guardou a vinha que era dela. Ela já teve uma vinha. Ela já teve uma plantação que era dela, um campo que era dela. Mas aí o texto vai dizer que ela não guardou o campo que era dela. Por quê? Porque não quis? Talvez não. Talvez porque não teve sabedoria para administrar aquilo. Talvez porque nenhum dos irmãos delas encostou perto dela para dizer: minha irmã, você quer que eu te ajude a cuidar dessa plantação? Imagina um pai morrendo, se repartindo a herança entre os filhos, ela ficando com parte da herança que é um campo, são plantações, só que ela, como uma moça, não sabe lidar com isso. Só que fica claro no texto que ela tem irmãos, e esses irmãos, na divisão da herança, com certeza também tiveram a porção deles, a parte que cabia a eles. Aí ela vai dizer, ela vai relatar aqui, que ela está trabalhando para os irmãos. Os irmãos dela, ao invés de ajudá-la a administrar o que é dela, não ajudam, e ela perde o que é dela para esses irmãos. Ela perde para esses irmãos, e agora ela é empregada no campo dos irmãos. O que é isso? É a falta do cuidado. O que é isso? Isso é a prova que havia um desequilíbrio nessa família. Porque na morte do pai, o filho primogênito assumia o papel de chefe da família. E por que o filho primogênito tinha essa responsabilidade? Ele tinha essa responsabilidade porque também ele ficava com a metade dos bens. Então a quem muito foi dado, também muito será cobrado. Se o primogênito fica com a metade da herança, então a responsabilidade dele também é de cuidar da família que o pai deixou. O primogênito tinha a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Então por que essa moça está vivendo isso aqui? Porque quem tinha que cuidar dela não cuidou. Quem tinha que protegê-la não protegeu. Quem tinha que ajudá-la não ajudou. Quem tinha que ter feito por ela não fez. E por vezes a gente vê alguém passando por algum tipo de sofrimento e a gente pensa: está assim porque quer. Nem sempre está assim porque quer. Muitas vezes está daquele jeito porque não sabe como sair daquela situação, não sabe o que fazer com a própria vida, não sabe. Quem sabe foi alcançado por uma dor, aquelas dores instantâneas, sabe, que do nada vem, sabe, os imprevistos da vida. Quem está vivo já passou por algum tipo de imprevisto na vida, eu tenho certeza que já. O problema inesperado, aquilo que você não contava que fosse acontecer naquele momento, de repente chegou de surpresa, e aquela sensação do chão está sendo tirado de debaixo dos nossos pés, uma bomba explodindo na nossa cabeça, assim, do nada. É isso aqui. Ela vai ter que cuidar de uma vinha sem saber cuidar. Aí, como ela não sabe cuidar, ela perde. E perder, para quem é inimigo declarado, é uma coisa, né? Perder para os de dentro de casa. Imagina ela confiando nos irmãos para ajudá-la a cuidar do que ela tem, e aqueles em quem ela está depositando a confiança estão trabalhando por detrás das cortinas para, na verdade, tirar o que é dela. Você deposita confiança em alguém, e aquela pessoa em quem você depositou confiança, na verdade, estava se aproveitando da sua fragilidade para tirar proveito disso, para te roubar, para tomar o que é seu. Irmão, isso dói, não é não? Dói. Você já não está bem, você já está frágil devido à perda de um familiar.
Aí vem o irmão que deveria cuidar e se aproveita do seu momento de vulnerabilidade para te dar uma banda, para te apunhalar pelas costas. Aí de repente você acorda de uma bela manhã e alguém chega para você e diz: olha, você não tem mais a vinha não. Como assim? Não, seu irmão agora é o dono da vinha que era sua. Mas por quê? Ué, você não deixou tudo com ele? Você deixou tudo na mão dele, ele pegou o que é teu, agora é dele. E eu faço o que da minha vida agora? Bom, se quiser comer, tem um serviço lá. Que serviço? Pega uma enxada aí e vai para o meio da roça, vai capinar, vai abrir vala de irrigação, vai fazer alguma coisa. De fome você não vai morrer, mas você vai ter que trabalhar. Aí quando o rei chega, ela está trabalhando na vinha como qualquer outro empregado que um dia foi dela. Sabe quando gente que a gente ama trata a gente como se a gente fosse qualquer um? Isso aqui. Porque ela ama os irmãos. Só que os irmãos a quem ela ama, parece que de lá para cá não tem amor, né? Que os irmãos dela vão tratá-la como se ela fosse mais uma, ou qualquer uma. Quem é aquela ali? Aquela ali é a funcionária número 158. Cadê a enxada dela? Está ali. Manda para o campo trabalhar. Mas é a sua irmã? Não, é a minha empregada. Mas é a sua família, cara? Não, não é. É a minha serviçal. Manda ela para o campo trabalhar. E ela vai para o campo dos irmãos trabalhar. Imagina o que se passa na cabeça dela. E agora? Como vai ser minha vida? Vai ser, o resto da minha vida vai ser dor? O resto da minha vida vai ser sofrimento? O resto da minha vida vai ser angústia? Perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo que tinha. E quando ela perdeu tudo que tinha, ela descobriu também que ela não tinha ninguém. Que aqueles que estavam perto dela só estavam para tirar aquilo que ela tinha. Isso dói, gente. Isso dói, isso machuca demais. Que você deposita confiança na pessoa, até que lá na frente você descobre que nunca foi por você, mas foi por aquilo que você podia oferecer. Isso dói. Mas naquele dia, o rei decidiu passar por ali. Deixa eu te dizer uma coisa para você, irmão. A vida, Levid, nem sempre é justa. Não espere justiça da vida. A vida nem sempre é justa. Foi justa para ela? Não foi. Foi justa para alguém aqui? Talvez também não. Talvez sempre trabalhou com zelo naquela empresa. Aí fizeram uma fofoca. E você foi demitido por causa de um fofoqueiro? Cadê a justiça da vida disso? Não tem. Quem sabe você sempre ajudou alguém, fez de tudo por aquela pessoa. E quando você passou por algum tipo de dificuldade ou necessidade, você esperava que pelo menos por gratidão aquela pessoa fizesse por você, mas ao invés de fazer, fingiu que nem te conhecia mais. Por que isso? Porque a vida nem sempre é justa. A vida nem sempre é justa. Agora presta atenção. A vida pode não ser justa, mas Deus é justo. Eu vou repetir, a vida pode não ser justa, mas Deus é justo. E o Deus que é justiça, Ele está vendo tudo. Não espere da vida, espere dele. Porque a vida pode te dar uma rasteira, mas Ele vai te segurar pela mão e vai te colocar de pé. O rei chegou. E o que o rei vai fazer por ela? Vai fazer por ela o que os irmãos não fizeram. Perceba que ela tem irmãos. Então os irmãos não fizeram, pelo contrário, os irmãos feriram. Mas quem foi que chegou agora? O rei. E o que é isso? Aquele que te cura é maior do que todos aqueles que te feriram. Aquele que te levanta é maior do que todos aqueles que te derrubaram. Aquele que vai curar, amar você, é muito maior do que todos aqueles que odiaram você. O rei Salomão chegou na vinha, tanta gente trabalhando. Salomão bate os olhos nela, e quando bate os olhos,
para, e aí, fez o quê? Ela fica constrangida com o olhar dele. Por quê? Porque ela não está acostumada mais a alguém olhar para ela daquele jeito. Qual é a expectativa dela? A expectativa dela é no outro dia ir para o campo trabalhar de novo, ser queimada de novo pelo sol, comer o que dá para comer, e voltar para casa no final do dia, voltar para a tenda ou para o barraquinho no final do dia e desmaiar de cansaço, nem dormir. É a expectativa dela. E aquele dia dela começou como qualquer um outro. Como assim? O dia dela começou, ela já teve que pegar nas ferramentas e ir para o meio do campo trabalhar. Parecia que seria um dia como qualquer um outro, até que de repente começa um corre-corre naquela região. Por quê? Porque o rei estava passando pelas vinhas. O rei chegou, parou, olhou para ela. Ela diz: não estranha o fato de eu estar queimada, não. É o sol, rei. Ô rei, não fica reparando assim em mim, não, por favor. Não estou assim porque quero. Estou assim porque a vida fez isso comigo. Não estou desse jeito, não foi escolha minha. A vida fez isso comigo. E eu não soube me defender da vida. Eu não soube lutar contra essa vida que eu estou tendo. Eu não soube como me livrar dessa teia. Parece uma teia, que quanto mais eu tento sair, mais eu fico grudado nela. Eu não estou aqui porque quero. Eu só estou aqui porque aqui é o único lugar que eu posso estar, porque a vida fez isso comigo. Só que o rei naquele dia chegou ali para tirar ela daquela vida. Ainda bem que um dia Jesus chegou para tirar a gente daquela vida. Se ele não tivesse entrado nas vinhas que eu estava trabalhando. Se Jesus não tivesse passado lá naquela boca, hein? Se Jesus não tivesse visto você sentado naquela mesa de bar. Se Jesus não tivesse entrado naquele quarto escuro, hein? Se Jesus não tivesse entrado lá naquele barraquinho onde você não tinha nem o que comer direito e estava pensando: eu vou morrer porque ninguém me ajuda. Se Jesus não tivesse entrado lá onde você foi parar, lá onde a vida te colocou, e você não estava lá porque queria, você estava lá porque não soube se defender dessas artimanhas da vida. Ainda bem que ele passou lá. E ela chama, ele a chama para quê? Para si. Ele não chamou essa moça simplesmente para sair dali. Ele não chegou ali simplesmente para tirar ela dali. Ele chegou ali para que ela, a partir daquele momento, estivesse com ele, onde quer que ele estivesse. Ele chama. E quando ele chama ela daquele lugar que representava a dor e o sofrimento dela, quando ele chamou para andar com ele. E agora? Salomão, que chegou naquela vinha sozinho, e que encontrou uma mulher que estava lá no meio do campo trabalhando, sem ninguém para ajudar. Salomão agora vai estar andando do lado dessa mulher. Soltaram a mão dela, Salomão segurou. Os irmãos soltaram a mão dela, Salomão chegou para segurar. Os irmãos rejeitaram ela, Salomão chegou para acolher. Entenda Salomão como o rei. Soltaram a sua mão, Jesus chegou para segurar. Abandonaram você, Jesus chegou para te recolher. Só ele poderia tirar ela de lá, né? Ele chega e tira. Mas ela tinha que prestar contas com o irmão dela, que era o dono da vinha. Quando o rei chega, não tem essa. Quando o rei chega, não adianta alguém dizer: é minha. Não, se é o rei que está chamando, agora é dele. Alguém poderia dizer: ela não pode sair daqui porque ela é minha. Não pode. Como é que é? Não pode. Não pode sim, porque quem está chamando ela para sair dali é o rei. O diabo não queria perder você. Ele estava olhando, te escravizando naquela vida e dizendo: é minha, é meu. Só que o rei chegou e disse: não é minha, é meu. Tirou de lá.
Não olheis por eu ser morena. Pouco importa para mim, minha filha, a sua aparência. Por quê? Porque esse rei não vai se relacionar agora com a aparência. Não é assim que Jesus faz com a gente? Se Jesus fosse se relacionar com a aparência, a gente não daria aqui não. Ele sempre quer se relacionar com a essência. Ele a chama, ela sai dali. E agora, olha o que ele vai dizer. Como lírio no meio dos espinhos, assim é a minha amada. O que é isso? Olha a que Salomão está comparando a amada, a sunamita. Como um lírio em meio aos espinhos. Está no meio dos espinhos, mas não se tornou um espinho. Está no meio dos espinhos, mas é lírio. Está no meio dos espinhos, mas não foge. Está no meio dos espinhos, mas está fazendo a diferença no meio dele. Está no meio dos espinhos, mas não deturpa a sua identidade. Está no meio dos espinhos, mas não se torna igual a eles. Está no meio dos espinhos, mas continua mantendo a sua essência. Fizeram mal a ela, mas ela mantinha a sua essência. Não cuidaram dela, mas ela mantém a sua essência. É lírio. Está no meio dos espinhos, mas é lírio. Está em um lugar difícil, mas é lírio. Ali está cheio de espinho, só que ela é lírio. E lírio é diferente. Você é diferente. Você que está aqui nessa manhã de domingo, você é diferente. Lá naquele lugar de trabalho parece ser todo mundo igual. Você não, você é diferente. No meio daquela parentela é um bando de fofoqueiro, mas você é diferente. Lá naquela rua é um monte de gente atribulada, é um tomando conta da vida do outro, mas você é lírio. Você é diferente. Você não vai abandonar um emprego. Você só vai sair de lá quando o rei te tirar. Dá para entender que ela não abandonou o lugar, por mais difícil que fosse para ela? Ela só saiu de lá quando o rei chegou para tirá-la de lá. Você não vai pedir demissão. Mas eu não estou aguentando lá, é muita gente. Eles são espinhos. Mas você decidiu ser lírio. E no tempo certo, Deus te colhe de lá. Deus te tira de lá. Você não vai sair, não. Você vai esperar que Deus te tire. Porque é quando Deus que tira, Ele já tem um vaso novinho para colocar você dentro. Em tudo há um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, mano. Em tudo há um propósito. Tem hora que a gente não entende, mas aquela perda é o começo do ganho. O processo do ganho talvez comece exatamente na última perda. Porque o fato dela perder a vinha abre a possibilidade para ela ganhar o palácio. Só dois entenderam aqui, mas tudo bem, vou repetir. Ela perde a vinha, só que mais na frente ela ganha o palácio. E se a vinha fosse dela, não sairia de lá. Se a vinha fosse dela, diria: eu não posso deixar isso aqui. Ela perde a vinha, e a gente enxerga isso como dor e sofrimento. Só que na visão macro, que é a visão de Deus, e Deus nunca enxerga só um momento, Ele enxerga o todo. Na visão de Deus, aquela perda que gerou para ela dor é o começo do ganho. Porque aquela perda faz com que Salomão saia de um palácio, caminhe pela vinha, a encontre queimada de sol com aspecto de sofredora. Olhe para ela, fique maravilhado e diga: essa moça é diferente. Essa moça é diferente. Esse povo aí é tudo igual, mas ela tem um negócio diferente. Aquilo ali é tudo farinha do mesmo saco, mas ela tem um negócio diferente. Ela é lírio, está no meio de um monte de espinho, mas ela é lírio. Está no meio de um monte de gente que não está nem aí para nada, mas ela é diferente. Ele colhe ela, ele tira ela dali. E agora? E agora que eles estão caminhando juntos, para onde? Para aquilo que vai ser agora a morada dela.
Ela agora está dando as costas para aquele lugar. Que lugar? O lugar da dor e do sofrimento. Pode ficar tranquilo, que vai chegar a hora que, se você tentar ver o seu lugar de dor e de sofrimento, só se for através de um espelho retrovisor, porque você vai estar andando em frente. Ela agora está andando com ela, e qual é o destino? O palácio. Todo mundo sabia onde era o grande palácio do grande rei Salomão. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se aquela moça chegasse até esse palácio sozinha e gritasse para o sentinela lá em cima da torre: abre para mim, de lá de cima alguém ia dizer: claro que não, quem é você? Se ela fosse até ali sozinha, a porta para ela estaria fechada. Só que ela não está sozinha, irmão. O rei está de braço dado com ela agora. E aí que se ela chega sozinha, ela ia ter que gritar ou bater, pedir para alguém abrir, e esse alguém não ia abrir, ia dizer para ela: você não é ninguém para que eu abra para você. E agora é a mesma pessoa, só que andando com o rei. A mesma pessoa andando com o rei. A porta que para ela sozinha estaria fechada, por causa da presença do rei, não precisou nem bater. Por causa da presença do rei, não precisou nem gritar. Por causa da presença do rei, não precisou pedir por favor. Por causa da presença do rei, não chegou gritando: me dá uma ajudinha. Por causa da presença do rei, a porta que estaria fechada agora abriu para ela entrar. Você está preparado para isso? Para quê? Para receber sim onde a vida te deu não? Você está preparado para isso? Para quê? Para passar pela porta que a vida havia fechado para você? Você está preparado para isso? Para quê? Para ouvir da boca de quem te amaldiçoou, ouvir assim: olha como o rei está abençoando ela, olha como Deus levantou ele, olha a virada que aconteceu. O lírio tem algumas características no lírio. Pergunta: o quê? Chama atenção. Irmão, presta atenção. Se você passar por um jardim, e nesse jardim tiver só espinhos, você nem vai prestar atenção que ali tem um jardim. Agora, qualquer lugar que você passar que tiver um lírio, você para e olha. E tem um detalhe, irmão: não só olha. Quando você vê um lírio, a vontade que você tem é de se aproximar. E quem conhece aqui de planta sabe o que eu estou falando. E nessa questão de se aproximar, você se aproxima cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais perto você chega, mais você sente o perfume do lírio. Porque em qualquer lugar que o lírio estiver plantado, ele sempre vai oferecer o seu perfume. Entendeu? Não importa o lugar que o lírio estiver plantado. Um lírio plantado em qualquer lugar, onde ele estiver, ele vai oferecer para quem se aproxima dele o seu bom perfume. Por quê? Porque a gente dá aquilo que tem, de modo que a gente não pode negar também às pessoas quem a gente é. Talvez você já ajudou alguém e esse alguém não foi bom com você. Aí agora o diabo quer dizer para você que não é para você ajudar mais ninguém. Só que você é lírio, e lírio não nega o perfume. Eu vou repetir: você é lírio e lírio não nega o perfume. Se for para você ajudar outra pessoa, você vai ajudar de novo. Por quê? Porque esse é você, essa é você. Alguém vai dizer: é uma boba, mas Deus está olhando e está dizendo: não é boba não, é porque ela é lírio, ele é lírio. E aquilo que fazem com ela, não faz com que ela deixe de ser quem ela é. Lá naquele local de trabalho, você é lírio. Aí quem é lírio é taxado como bobo. Boba. Todo mundo aqui fala mal dela, ela ainda traz panqueca. Todo mundo aqui fala mal dela, ela ainda dá chocolate para aquelas amigas falsas. É porque ela é lírio. Ela é lírio. E o lírio continua oferecendo aquilo que ele tem, ofertando aquilo que ele tem. O quê? O seu bom perfume. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: continua exalando o bom perfume.
Continua. E olha que situação que Salomão vai falar acerca dessa moça. Lírio em meio aos espinhos. Espinho machuca. Só que mesmo o espinho machucando, o lírio continua sendo lírio. Mesmo as pessoas falando mal de você, você continua sendo quem Deus te chamou para ser. Mesmo no trabalho as pessoas perseguindo você, você continua sendo quem Deus te chamou para ser. Chamam você de bobo, mas não é questão de ser bobo, é ser quem Deus te chamou para ser. Te machucam, te ferem, mas você continua exalando bom perfume. Pode ficar tranquilo que vai chegar uma hora que Deus vai tirar você dali e vai colocar você em algum lugar que vão respirar e valorizar o seu perfume. Você é diferente. Não tenha vergonha de ser diferente, não. Não tenha vergonha. Sabe, eu volto para os textos do Salmo 1. Não aceito o conselho dessa turma, não. Por quê? Porque aconselham você a se tornar uma pessoa igual a eles. Como? Cheia de ódio, rancor, virando as costas para todo mundo. Na lei de Talião do Código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente. Vai ficar cego desse jeito e banguela. Sai fora disso. Você não é igual a eles. O Deus que te plantou não para você machucar ninguém. Te plantou para você ser bênção na vida de alguém, exalando para esse alguém um bom perfume. Eu termino dizendo o seguinte: olha o que o texto vai dizer, olha o que ela vai dizer. Levou-me à sala do banquete. Levou-me à sala do banquete. É interessante. Ser lírio em meio aos espinhos abre portas. Entendeu? Não? Continua sendo lírio lá dentro, que Deus vai abrir portas para você. Continua sendo lírio no ambiente familiar, Deus vai abrir novas portas para você. Levou-me à sala do banquete. Todo rei tem um palácio, todo palácio é dividido por salas. Só que a sala do banquete é como se fosse uma sala privativa. As outras salas, as outras pessoas têm acesso, mas na sala do banquete, o rei só leva para a sala do banquete a pessoa que, com essa pessoa, esse rei quer relacionamento. O que eu estou dizendo com isso? Essa moça queimada do sol, que estava lá no meio de um campo, trabalhando, decepcionada com os irmãos, ela agora estava dentro do palácio, se assentando em uma mesa, onde muitos príncipes queriam se assentar e não se assentavam, porque não era permitido a eles. Para sentar nessa mesa aqui, só o rei olhando e dizendo: eu quero relacionamento com você, eu quero aliança com você. E levou ela para dentro. E aí que a vida dela mudou completamente. Eu só vou te perguntar uma coisa. Ela passou a ser melhor quando ela entrou no palácio? Não. Ela continuou a ser quem ela era. Foi ser quem ela era que colocou ela dentro do palácio. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não precisa de uma vitória para melhorar. Você não precisa ter para ser. Você precisa ser para ter. Você não precisa estar na sala do banquete para se tornar uma pessoa melhor. Você não precisa ter um emprego melhor para se tornar uma pessoa melhor. Você não precisa ter uma vida financeira melhor para se tornar uma pessoa melhor. Não é isso. Não é isso. Deus quer que você seja lírio, seja qual for a sua condição de hoje. Apóstolo, mas é difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Eu sei que ser afrontado é difícil. Eu sei que sofrer essa perseguição no trabalho é difícil. Eu sei que sofrer com ingratidão é difícil. Decepção com pessoas que a gente gosta, eu sei que é difícil. Eu sei de tudo isso, irmão. Mas isso não pode desconfigurar você.
Isso não pode fazer a gente trocar a nossa essência. Não coloca vinagre para dentro, não. Continua com esse perfume gostoso que abençoa as vidas de quem se aproxima de você. Você está entendendo? Continua sendo essa pessoa que, quando o pote abre, as pessoas que estão à sua volta dizem assim: uau, que bom é sentir isso. Como assim? Quando a sua boca abre, as pessoas à sua volta vão dizer: que bom é ouvir você falando, que bom é estar perto de você, que bom, perto de você o nosso dia fica melhor. As pressões do seu trabalho não podem te impedir de ser lírio lá dentro. Fique em pé comigo para a gente terminar. Ser lírio em meio aos espinhos faz o rei abrir portas. Talvez essa porta que está fechada para você ainda está porque você estava com a tendência de se tornar igual a eles. A eles quem? A quem te fez mal. Não entra nessa loucura. Não desça o nível da mediocridade. Não desça para lutar com eles. Que a sua vontade seja que eles subam, para que deixe de lado essas lutas bobas, essas briguinhas sem sentido. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo parece um ringue. Está parecendo um ringue. É competição para tudo quanto é lado. As pessoas passam um dia competindo, dormem competindo, é loucura. É um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo mostrar que é mais que o outro. Para de ser espinho igual a eles. Ainda bem que Deus chamou a gente para ser diferente. Feche seus olhos, vamos adorar a Ele, vamos. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Canta, vai. Se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Oh, Jesus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Versículo 12 diz assim: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Salomão está dizendo assim para ela. O amado diz para a amada: ei, levanta, amada minha, formosa minha, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Já chega daquele sofrimento, o tempo de cantar chegou. Eu cheguei na sua vida, o tempo de cantar chegou. A porta que estava fechada se abriu, o tempo de cantar chegou. Eu tirei você daquele lugar de humilhação, o tempo de cantar chegou. Já não importa o que os teus irmãos fizeram contigo, eu cheguei para fazer algo novo. O tempo de cantar chegou. Aquele que te cura é maior
maior do que aqueles que te feriram. Aquele que te levanta é maior do que aqueles que te derrubaram. Aquele que te alegra é maior do que aqueles que te entristeceram. O tempo de cantar chegou, 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 chegou. Levanta essas mãos e diga: Deus cuida de mim. Cante de novo isso, vai. Deus cuida de mim, cante. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Irmão, eu vi um negócio aqui na minha Bíblia agora que fez minha perna tremer. Eu vou terminar, vou orar para a gente ir para casa. Que data é hoje? 30? 30 de quê? 30 de julho. Tá aqui. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia minha mais antiga. Eu peguei ela hoje para vir para cá. E eu coloco a data do lado do texto quando eu prego. Olha a data que está aqui. Dia 30 de julho de 2011. No dia 30 de julho, está escrito aqui, ó. Dia 30 de julho de 2011, eu preguei com base nesse texto. Gente, o ano tem 365 dias. Quantas vezes eu prego durante um ano? Não sei, são inúmeras. Exatamente na mesma data. Desculpa, mas isso não pode ser coincidência. É Deus de verdade falando com a gente. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem, porque o tempo de cantar chegou. Porta aberta hoje, em nome de Jesus. Um novo caminho preparado para você. Senhor Deus, obrigado por isso. Isso faz minha perna tremer, dá frio na barriga. O Senhor não tem explicação mesmo, não. Não dá para explicar o Senhor, não dá para explicar as coisas do Senhor. O Senhor sempre está surpreendendo, meu Pai. Que isso, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor.